Pai do Senhor, irmãos. Mais um culto, mais um domingo, mais um dia que o Senhor nos deu. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim no capítulo 2, irmãos. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, e contra os que praticam tais coisas. E fazes a mesma, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezará a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e a revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem a lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai santo e amado Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos reunimos nessa noite. Desde já queremos te pedir, Senhor Deus, perdão por os nossos pecados e as nossas ofensas, Senhor, contra ti, que nós fazemos todos os dias, ó Deus. Mas nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos na tua graça, nela somente, Senhor Deus, que nos faz reconhecer que nós somos pecadores, imerecedores de qualquer coisa que venha de ti, Senhor Deus. Mas também nós sabemos que o Senhor nos amou, com grande amor, de mandar o teu Filho, Senhor Deus, para salvar pecadores e merecedores como nós. Que esta noite o teu nome seja glorificado aqui neste lugar, meu Deus. Que esta noite o teu nome seja exaltado e que o Senhor seja cada vez mais visto, a tua grandeza, a tua beleza e a tua santidade, meu Pai. Muito obrigado por mais um dia, por mais um domingo. Tudo provém de ti, tudo vem de ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, Romanos capítulo 2 vai tratar sobre um tema chamado autojustiça ou justiça própria. Esse capítulo 2, até o final, que eu não li todo, mas ele vai tratar aqui com alguns judeus que se encontravam nessa igreja em Roma, sobre quem realmente eles estavam pondo a confiança deles. Em quem realmente nós temos posto a nossa confiança. O capítulo 1 de Romanos, Paulo vai começar de uma forma dizendo que todos os homens são indesculpáveis perante Deus, porque o que de Deus se tinha para conhecer foi manifestado pelas coisas criadas. Ou seja, que tais homens que vivem nessa situação, eles são indesculpáveis diante de Deus.
por tudo aquilo que Deus fez. Nós sabemos que o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não dá glória a Deus. Todas as coisas que são criadas, ele atribui à mãe natureza, ele atribui a alguma outra coisa, mas ele não atribui a Deus. E Paulo, quando ele começa no capítulo 1, e ele vai até o capítulo 3, colocando toda a humanidade, e nós pregamos isso no evangelismo, toda a humanidade em pé de igualdade. E aqui ele está colocando também o judeu, que vem aqui se mostrar a sua justiça própria. Ou seja, o judeu que estava dentro da igreja, mas que queria mostrar para aquele povo a sua própria justiça. E nós sabemos que ninguém pode ser justificado diante de Deus por sua própria justiça. Ninguém. Nem as pessoas que é o mundo, no tal que Paulo está tratando no capítulo 1, podem se justificar, muito pelo contrário, eles por estar sob o domínio do pecado, eles constroem os seus próprios ídolos e eles deixam de adorar o Criador e adoram a criatura. E Paulo começa dizendo, vocês são indesculpáveis. Porque até então, eles não tinham aqui uma lei. Eles não tinham a lei como o judeu tinha, a lei escrita de Deus. A lei como forma de mandamentos, como o Senhor deixou para o judeu. Mas nós sabemos, e Paulo vai tratando no decorrer desses 3 primeiros capítulos, que Deus colocou uma lei dentro do coração do homem. Deus colocou uma lei dentro do nosso coração. E até quando o homem tira a própria lei, na qual eles acusam, e como vai dizer aqui mais para frente, que eles acusam e se defendem, eles vão tirar essa lei de algum lugar. De onde é que eles tiram isso? De uma lei que Deus colocou dentro do coração deles. Deus colocou uma lei dentro do coração de cada homem, e por isso que todos os homens, eles serão condenados, aqueles que não se arrependerem e crerem, e eles serão indesculpáveis diante de Deus, porque Deus colocou, tanto dentro dos seus próprios corações, como também, nós sabemos que tudo, como os atributos de Deus, como diz no capítulo 1, e o seu eterno poder, foi manifestado em tudo que Deus criou, em tudo que os nossos olhos podem ver, em tudo que os nossos olhos podem contemplar, nos céus, na terra, na natureza, nos mares, nas águas. Em tudo que Deus criou, Deus manifestou seu eterno poder. Nós sabemos que nada disso é obra de um acaso. Nós sabemos que tudo isso foi obra de um Criador poderoso que criou todas as coisas. Mas o homem que vive no seu pecado, ele não atribui isso a Deus. Por quê? Porque ele quer viver no seu pecado e é cômodo ele viver no seu pecado e não servir a um Deus que diz que tem uma lei, que expressou claramente uma lei que vai dizer que ele é santo, uma lei que vai dizer que ele é bom, uma lei que vai expressar todo o caráter e toda a sua santidade, porque é isso que a lei de Deus mostra. A Deus mostra o caráter e a beleza e a santidade de Deus. Mas alguns judeus que aqui se infiltram dentro da igreja do Senhor, e aqui eu trago para nós nos dias de hoje, eles querem manifestar diante da igreja do Senhor uma justiça própria. O texto vai começar, irmãos, dizendo que assim como ele disse lá no capítulo 1 para o mundo e para essas pessoas que não glorificam a Deus, que eles são indesculpáveis, ele vai começar dizendo a mesma coisa. Vocês são indesculpáveis. Vocês têm a minha lei, que reflete o meu caráter. E vocês sabem que vocês não cumprem a lei. Porque a lei não foi dada, e nós pregamos muito isso no evangelismo, a lei não foi dada com o propósito de nos salvar. Deus não deu à lei, a sua santa lei, com o propósito de salvar o pecador. Nenhum pecador será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Paulo deixa isso bem claro do capítulo 1 ao capítulo 3, até quando ele chega do 4, que ele vai falar da justificação em Cristo, e depois ele vai muito mais adiante e falar do capítulo 11 em diante, ou 12, da santificação da igreja. Mas aqui ele está tratando, agora, ele fala da condição humana de todos os pecadores diante de Deus, que eles são indesculpáveis, mesmo que eles ainda não tenham uma lei escrita, mas eles mesmo assim são indesculpáveis diante de Deus. Mas ele agora no capítulo 2, ele começa a tratar com o judeu.
que condena o gentio por a lei de Deus. E Paulo vai dizer a eles: tu que condenas, tu que está cheio de justiça própria, tu que está cheio de si, tu serás justificado diante de Deus? Nós sabemos, irmãos, que Paulo aqui, de maneira nenhuma, ele está dizendo que nós não devemos julgar. Não é esse julgamento. Nós devemos sim julgar todas as coisas. Mas não com a nossa régua. Mas não com o nosso padrão humano. Mas não com as nossas vidas. Mas nós devemos julgar as coisas de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos julgar todas as coisas, porque se nós não pudéssemos julgar, nós nunca íamos descobrir quem é o falso profeta. Por quê? Porque nós não poderíamos julgar se o que aquele homem que está pregando, se vem de Deus ou não vem de Deus, se eu não pudesse julgar. Não é isso que Paulo está ensinando. Agora, o que Paulo está querendo ensinar aqui para os judeus que estão na igreja de Roma, é dizer que nós não podemos julgar segundo a nossa medida. Segundo, nós não cumprimos a lei de Deus, e tais homens que fazem coisas iguais ou piores do que aqueles outros, e condenam o que os outros fazem, usando a sua própria medida. Usando a sua medida própria. Nós sabemos que nós não temos justiça própria. Nós não temos justiça própria, nós não temos algo que provém de nós. Nenhum de nós temos justiça própria. Diante de Deus, nenhum de nós vai ser justificado porque nós temos algo de nós. E o que é a justiça própria, irmãos? É achar que tem algo bom em mim que vai agradar a Deus. Eu tenho algo que agrada a Deus. E quero deixar aqui algo bem claro, que se hoje nós cremos em Deus, não é porque Deus viu algo em nós, não é porque tinha algo bom em nós que Deus viu, mas é por causa da sua graça e da sua misericórdia. Porque tanto nós, quanto esse mundão que está aí fora, sem Cristo éramos a mesma coisa. Não há diferença entre nós e eles, a não ser a graça e a misericórdia de Deus, e que nenhum de nós vamos poder chegar diante de Deus e dizer: eu fui um bom homem, eu fui um bom pai de família, as minhas obras me salvam. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus e ser justificados diante de Deus com a nossa justiça própria. Nós não temos isso de nós mesmos. Quando a gente prega o evangelismo de porta em porta, e a gente muitas vezes se debara até com pessoas que não têm um conhecimento nem da lei de Deus, e nem da palavra de Deus, nem do evangelho, e que muitas vezes se acham boas. Irmãos, e muitas vezes é até difícil para a gente pregar. É difícil assim, porque hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, a gente diz: meu Deus, nós não conseguimos ver o nosso coração impenitente, o nosso coração endurecido. Nós não conseguimos ver a nossa maldade. As pessoas que nós muitas vezes anunciamos o evangelho, elas não conseguem ver. Ontem mesmo a gente estava pregando e tinha uma senhora que ela não conseguia ver a maldade dela. Ela conseguia quase se ver uma pessoa boa. E que, diante da sociedade, que nós falamos para ela até pode ser considerada uma pessoa boa. Mas diante de Deus, nós sabemos que não há nenhum bom. Capítulo 3 diz que não há nenhum justo. Então, o que Paulo está tentando aqui trazer à memória desses que estão lá dentro da igreja, de alguns judeus que estão dentro da igreja, é dizer: vocês não possuem justiça própria. Vocês não podem ser salvos porque vocês receberam a lei de Deus. Simplesmente receberam, vocês não observam a lei de Deus. Vocês impõem a outras pessoas, mas vocês mesmos não observam a lei de Deus. Nós não temos justiça própria. Por quê? No versículo 17 do capítulo 1, vai dizer assim, irmãos: visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aonde está revelada a justiça de Deus? No Evangelho, em Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que nós vamos viver por quê? O meu justo viverá por fé. Nós vamos falhar,
em algum momento da nossa vida, nós vamos pecar, mas agora nós vamos viver por essa fé que Deus nos deu. O meu justo viverá por fé. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. A justiça de Deus é revelada na pessoa de Cristo. Aquele que vai estar um dia diante de Deus, ele só ficará de pé diante de Deus se ele estiver justificado e com a justiça coberto, com a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então ele será condenado. Não há justiça em ninguém e em nenhum de nós. Nós não temos uma justiça própria. É isso que a palavra de Deus nos revela. Nós não temos justiça própria. Nós somos pecadores, devedores. Não tem como nenhum de nós ser. E por isso que Paulo começa dizendo, portanto, vocês são indesculpáveis, ó homem, quando julgas. Quem quer que sejas. Porque vocês julgam. Quem quer que sejas. Porque no que julgas, o outro a si mesmo se condena, pois pratica as próprias coisas que as condena. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, vocês agem hipocritamente. Vocês estão julgando as outras pessoas. Mas as mesmas coisas que eles fazem, vocês também as fazem. Então o julgamento de vocês é baseado em uma justiça que não provém de Deus. O julgamento de vocês é baseado em uma justiça que é de vocês mesmos. Não pode vir de você. É uma justiça que não pode vir, porque não pode de um coração caído. Vocês julgam o que as outras pessoas fazem, vocês condenam e até condenam os que elas fazem, mas vocês julgam segundo vocês mesmos. Segundo o julgamento de vocês. Segundo a régua de vocês. Não segundo a palavra de Deus. Porque no versículo 2, ele vai dizer, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Por quê? Porque o juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas, segundo não sobre o que vocês estão julgando elas, mas segundo a verdade, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus que é reta, e que é justa, e que é santa, e que essas pessoas vivem nessa prática, e que ignoram totalmente o Criador, que eles ignoram, mas vocês não. Vocês estão vivendo da mesma maneira, estão vivendo do mesmo jeito, e mesmo assim vocês estão condenando. Aqui Paulo está querendo dizer, mudem, sejam transformados, sejam mudados, se escondam em Cristo. A lei na qual vocês tanto se apoiam, e mesmo assim vocês não aguardam, ela não tem a capacidade de salvar vocês. A lei de Deus, embora ela seja santa, boa e perfeita, ela não tem a capacidade de nos salvar. Ela não é a régua. Os judeus estavam medindo pela sua própria régua, eles nem guardavam a lei de Deus, mas mesmo assim, eles julgavam tais coisas. E Paulo começa a discipliná-los. Tu, ó homens, que condenas e que pratica tais coisas, que fazes as mesmas. Pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E aqui Paulo vai dizer, tu confiando em si mesmo, você confiando em você mesmo, você está ignorando a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Ele diz, quando tu fazes isso, quando você está cheio de justiça própria, vocês ignoram a bondade de Deus, que é a única coisa que pode conduzir o homem ao arrependimento. Nós lembramos muito bem, lá naquele texto do samaritano, não sei se é do samaritano, que vou me enganar agora, que diz assim, que um começa a orar e está cheio de si próprio. E ele ora, como muitos falam, de si para si mesmo. E ele cheio de justiça própria. E chega o outro que ora e diz, Senhor, sê propenso a mim, sê misericordioso a mim. E aquele saiu justificado. Mas aquele outro que estava cheio de si, que olhava para o outro e achava que era melhor do que o outro,
que achava que era melhor do que ele não conseguia ver que ele era um pecador igual. Ele não conseguia ver que era um pecador miserável. Ele não conseguia enxergar, ele se enchia de justiça própria. E orava como se pudesse ser salvo, ou ser justificado diante de Deus por sua própria obra, por aquilo que ele fazia. Ele se achava cheio de si, cheio de bondade, cheio de si mesmo, né? Cheio de si. E é isso que Paulo está tentando quebrar aqui no coração de alguns que estão ali dentro daquela comunidade. É isso que Paulo está dizendo, diz, será que tu não consegue enxergar? Será que você não consegue ver que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Será que quando nós, muitas das vezes, vamos falar com outros irmãos e exortar, e que nós devemos exortar, nós usamos a palavra de Deus? Ou será que nós usamos nós mesmos? Deus diz que nós temos que usar a sua palavra, que é a verdade de Deus. E que a bondade dele é a única coisa que pode conduzir pecadores miseráveis como nós ao arrependimento. Nós somos salvos não porque há bondade em nós, mas porque Deus é misericordioso. E ele continua no versículo 5 e diz, mas segundo a dureza e coração impenitente, você acumula para você ira para o dia da ira, na revelação do justo juízo de Deus. E vai dizer, e vocês que se julgam melhores, cheios de justiça própria, vocês que dizem que são melhores, vocês acumulam para vocês mesmos ira para o dia da ira. Por causa da dureza do coração de vocês. Por causa do coração duro. Nós sabemos que o nosso coração é duro, irmãos. Nosso coração é impenitente. Muitas vezes resistimos à verdade de Deus. Muitas vezes o nosso coração prefere dar ouvido à mentira do que ouvir a verdade. Que Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Muitas vezes nós nos afastamos da verdade de Deus. Muitas vezes nós não queremos servir na obra do Senhor. Muitas vezes nós não queremos ouvir, muitas vezes, uma exortação dentro das Escrituras por conta da dureza do nosso coração. E cada vez mais nós se enche de si, se inflama em si. E o nosso coração endurecido, cada vez mais nós ficamos assim, coração duro, impenitente. E a palavra de Deus, ela não consegue penetrar. Nos achamos muitas vezes melhores. O padrão muitas vezes é nós mesmos, mas não a palavra de Deus. Muitas vezes é a nossa vida. Mas nós sabemos que até a nossa vida ela só pode ser transformada mediante a pregação do Evangelho, do genuíno Evangelho de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A partir do versículo 6, irmãos, parece uma contradição de tudo que Paulo vinha falando para os judeus. A partir do versículo 6, Paulo diz assim: que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Parece até então aqui, até uma contradição, porque Paulo vai dizer assim, que retribuirá a cada um segundo. Nós sabemos, e nós que pregamos no evangelismo, que as obras não nos salvam. Na verdade, nós sabemos que não são obras da lei que nos salvam. Nós sabemos que não é nossas caridades, que não é nossas bondades, não que nós não devemos deixar de fazer o bem, mas nós sabemos que não é isso que nos salva. Mas aqui no versículo 6, Paulo começa a dizer que Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento.
Que procedimento é esse que Paulo está falando aqui? Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas também nós sabemos que nós somos salvos para as boas obras. Nós sabemos que aquele que está em Cristo, aquele que conheceu a nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai produzir obras. Ele não vai ser uma árvore frutífera. Nós vamos produzir obras. Mas aqui não é uma obra, como já foi antes falado, vinda de um coração caído, vinda de uma justiça própria, vindo dessas coisas. Não. Paulo está falando que é de uma obra que é feita não em nós mesmos. Porque nós não temos, Isaías diz que as nossas obras, diante de Deus, elas são trapos de imundícias. Todas as nossas obras são como trapo de imundícias diante de Deus. Mas qual é a obra, né, então, que Paulo diz que Deus vai retribuir cada um segundo seu procedimento. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Irmãos, o Salmo 62, ele dá uma clareza muito grande sobre esse versículo. Nós sabemos que obras da lei não nos salvam, a lei não foi dada para nos salvar, mas o Salmo 62, eu vou ler ele. Ele diz assim, irmãos. O Salmo 62, que foi o próprio Davi que fez, o próprio Davi que escreveu, ele diz assim: qual é, então, esse procedimento que nós devemos agir agora que nós somos cristãos? Quais são essas boas obras que vai ser produzida no nosso coração? Qual é? Aqui no Salmo 62 diz assim, irmãos, olha: somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometei-vos a um homem, todos vós, para derribades, para que se fosse como uma parede pendida, ou um muro prestes a cair. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Eu poderia ler o Salmo todo, mas eu vou parar por aqui. De onde é que vem uma boa obra? Somente em Deus a minha alma espera. Somente de Deus a minha salvação. Somente de Deus é que eu procederei corretamente nas boas obras. Somente nele. Davi foi um homem que como já foi pregado aqui, Davi foi um homem falho e pecador. Mas um dia Davi precisou que um homem fosse a ele. Ele tinha feito uma maldade tão grande. E ele não estava vivendo uma vida, nós não sabemos como. Mas foi preciso que Natã, o profeta, fosse na casa dele para que dissesse a ele e ele caísse em si. Para que ele confessasse o seu pecado e dissesse assim, que a justiça dele não poderia vir daquele coração caído dele. A justiça de Davi. E esses homens que estão ali, eles bem sabiam de tudo isso, porque eles tinham a lei de Deus, eles tinham o Antigo Testamento. E eles sabiam que não podiam proceder dele, eles sabiam que nada poderia vir deles, eles não tinham justiça. Eles tinham esse salmo de Davi. E Davi diz assim: somente em Deus a minha alma espera. Somente de Deus pode vir a minha salvação. E só dele eu posso produzir boas obras. Somente de Deus um cristão verdadeiro pode produzir boas obras. Não há boas obras produzidas de um coração caído. Nós não temos justiça própria. Que cada um saia convicto que um dia, estando diante de Deus, cada um que está aqui esta noite, não poderá se apresentar diante de Deus confiando em si mesmo.
Que cada um que está aqui essa noite não pode estar diante de Deus confiado na sua própria justiça, porque você não tem justiça própria. Eu não tenho justiça própria. Nós não temos justiça própria. A nossa justiça, nós sabemos que está em Deus, está em Cristo Jesus, e é nele que nós devemos nos esconder, porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. A lei tem um propósito, ela reflete o caráter de Deus, e ela aponta para Cristo Jesus. Uma vez salvo, sim, nós vamos praticar boas obras por meio de Cristo. Jamais, como está no versículo 7, jamais o homem descrito em Romanos capítulo 1 e os judeus descritos nos versículos do começo do capítulo 2, eles poderiam buscar a vida eterna, como diz assim, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem e procuram glória, honra e incorruptibilidade. Quem pode procurar essas coisas, irmãos? Quem pode procurar vida eterna? Quem pode perseverar em fazer o bem? Quem pode procurar a glória de Deus? Quem pode procurar honra? Quem pode procurar incorruptibilidade? Senão aquele a quem Cristo Jesus se revelou por meio do Evangelho, é transformado e vai buscar as coisas incorruptíveis agora. E vai buscar agora, não movido pelos mandamentos da lei, mas movido pelo um coração agora aquebrantado e contrito diante de Deus, por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode buscar essas coisas? Honra e incorruptibilidade. Quem pode? Senão um novo coração regenerado. Um coração, irmãos, que é cheio de si. Um coração orgulhoso. Um coração cheio de vaidade, ele jamais vai buscar essas coisas. Agora, um coração que é quebrantado e que vê, por meio do Espírito Santo, que é um miserável pecador, agora sim ele vai buscar essas coisas. Honra, incorruptibilidade, a glória de Deus em Cristo Jesus, vida eterna, que só é possível por meio do seu Filho, apenas um coração que Deus leva ao arrependimento. Somente esse coração. Jamais o homem é descrito em capítulo 1 em Romanos, que tem os seus próprios ídolos dentro de si, que é indesculpável, que tem conhecimento da natureza, até tem um conhecimento de Deus, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele acha-se que é bom. Ele acha que dentro dele há bondade, mas nós sabemos que não há bondade no coração humano. O coração humano é um coração que a Bíblia diz que nosso coração é maligno e dele procede todos os males, todas as maldades vêm do nosso coração. Nosso problema é interior, não é exterior. Isso vem do nosso coração. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma, qualquer que faz o mal, o judeu primeiro, ele vai ajudar, e depois o grego. Glória, porém, honra e paz a todo o que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. E aqui Paulo está querendo deixar bem claro, não há acepção de pessoas. Quando está falando aqui de acepção de pessoas, nós sabemos que a igreja era composta tanto de gregos, de gentios como de judeus. E ele vai dizer aqui, vocês se acham que vocês são salvos por a justiça de vocês? Vocês são salvos por as próprias obras que vocês praticam? Para Deus não há. Vocês condenam aquelas pessoas que vivem como as pessoas que são descritas no capítulo 1. Vocês que condenam elas, vocês acham que vocês também escaparão? Vocês acham que vocês poderiam escapar do juízo de Deus? Vocês acham isso? Para Deus não há acepção de pessoas. Deus pode alcançar qualquer vida. Deus pode alcançar qualquer pessoa. Não há aqui com a acepção de pessoas é que a igreja de Cristo, a igreja de Deus, não ia ser só formada apenas de um povo exclusivo, ou seja, os judeus, mas agora a igreja de Deus era uma igreja que ia ter raças, línguas e nações e muitas outras pessoas. E no versículo 12,
ele vai dizer assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem a lei perecerão. E mesmo aquele, lá no capítulo 1, nós vemos que, lá no capítulo 1, que retrata das pessoas que não têm a lei, hoje as pessoas que não tinham a lei de Deus, que não tinham conhecimento do Antigo Testamento, mas Deus disse assim, mesmo assim, essas pessoas que não têm a lei, sem lei elas perecerão. Cai por terra aqui, então, irmãos, dizer assim, imagine uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, como é que vai ser? Como é que vai ser uma pessoa que nunca vai ouvir o Evangelho? Vamos colocar assim. Uma pessoa que ela vai morrer e nunca alguém vai pregar o Evangelho para ela. Deus disse que mesmo essa pessoa, ela perecerá. Por quê? Porque Deus colocou a lei dele dentro dos corações. Deus manifestou a sua bondade, a sua misericórdia em tudo que ele criou. E mesmo assim, nós sabemos que a revelação criacionista, ela não pode levar o pecador ao arrependimento. Só nós olharmos para essas coisas, nós sabemos que não pode levar o pecador ao arrependimento. Mas Deus também vai dizer que mesmo assim, eles são indesculpáveis. Mesmo sem a sua lei, eles perecerão. E aqueles que com lei, aqui ele trata dos dois, e trata do judeu também, que diz assim, mas aqueles que tiveram a lei, que sabem quem Deus é, a santidade, a glória, a beleza de Deus, que diz assim, todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Então, irmãos, imaginou aqui se nós dependêssemos única e exclusivamente dos nossos esforços? Se nós dependêssemos de cumprir a lei de Deus, nós seríamos julgados segundo a lei de Deus. E com toda certeza nós seríamos condenados. Porque é impossível que nós tropecemos em algum ponto da lei de Deus. É impossível que nós seja salvo mediante a lei. Serão julgados. Ele está dizendo aqui para os judeus, vocês serão julgados segundo a lei de Deus. Nós sabemos que quem cumpriu a lei de Deus foi Cristo. Cristo cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é nele que nós devemos nos esconder. É crer nele. É depositar a nossa esperança, como está escrito no Salmo 62. A nossa confiança está nele. É em Cristo que nós devemos confiar e é nele onde nós temos a nossa salvação. Embora a santa lei de Deus seja boa e perfeita, mas nós não temos a mínima capacidade de sermos salvos por a lei de Deus. Mas aonde é que nós devemos nos esconder? Em Cristo. Aonde é que nós devemos depositar a nossa esperança e confiança? Nossa esperança e confiança em Cristo, como está escrito no capítulo 1, no 17, que o justo viverá por fé, e fé no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu vou terminar, irmãos, no finalzinho do capítulo 2, que vai mostrar como é o novo coração de um homem que se arrependeu dos seus pecados, que não confia em si mesmo, de um homem que depende exclusivamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, lá no versículo 29, diz, porém judeu, e ele falando aqui para os judeus, lá no começo do capítulo 2, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, não segundo a lei, em cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer aqui no finalzinho? Porém, o verdadeiro judeu é aquele que não confia nele próprio. O verdadeiro judeu é aquele que não deposita a confiança na lei, que reflete o caráter de Deus, que procede da santidade de Deus. Deus está longe demais de nós. Deus é santo, é perfeito.
Toda lei, ela reflete o caráter de Deus. Deus é perfeito. Nós somos pecadores. Nós não temos como atingir esse nível tão alto. Nós não temos como, é impossível para nós. É impossível para nós pecadores. Mas ele vai dizer também, e é maravilhoso, que ele vai nos dar agora o quê? Um coração. Que a verdadeira circuncisão não é aquela que os judeus faziam, aquele cortezinho que ele circuncidava ao 8º dia. Mas era um coração que ia perceber as suas misérias, os seus pecados, e que conduzido pela lei de Deus, e que eles conduzidos pela lei de Deus ao arrependimento, eles iam ver que ele não tinha as mínimas condições. E que o coração agora, eles iam ter um coração que eles iam praticar as boas obras, não por a lei, mas porque eles agora têm um coração que amam a Deus. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus nos dá um coração para que nós o amamos. Como ele diz lá em Ezequiel, eu porei a minha lei aonde agora? Dentro do coração de vocês, e eu darei um coração para que vocês me amem. O que não vai fazer nós viver, irmãos? Uma vida no lamaçal do pecado, uma vida entregue como o mundo vive, como os homens do capítulo 1 vivem, sabe como é? É um coração que agora viu a sua miséria, enxergou o seu pecado, e ingratidão a Deus. Pratica boas obras, porque ama a Deus. É um coração restaurado, é um novo coração que Deus nos dá, para que nós o ame. Sabe o que é que nós precisamos? É de um coração que ame a Deus. E Deus, por nossas vidas, fará as boas obras, usando essas vidas de pecadores miseráveis como nós. E nós vamos praticar as boas obras, por quê? Porque Ele vai fazer isso dentro do nosso coração. Ele que nos dá um coração para amar Ele. Porque se Deus não nos der um coração para amar Ele, nós só vamos poder oferecer, sabe o que aqui? Um culto falso. Um culto em que nós podemos achar que nós podemos oferecer algo de nós mesmos a Deus, mas nós não podemos. Agora, constrangido pelo amor de Deus, na pessoa de Cristo, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, nós podemos, sim, oferecer um louvor agradável a Deus, arrependido dos nossos pecados e crendo com um novo coração que Ele nos dá para amar Ele. É isso que Ele nos dá por meio do Espírito Santo, como está escrito aqui no finalzinho. Então era isso que Paulo queria que os judeus entendessem. É isso que Paulo quer que cada um de nós entenda. Nós fomos feitos, como está escrito em Efésios, para praticar sim boas obras. Mas boas obras que não podem vir de nós mesmos e nem de uma justiça nossa, mas de um coração verdadeiramente arrependido que ama a Deus. E o meu desejo aqui nesta noite é que Deus faça isso tanto na minha vida, quanto na vida de cada um dos irmãos que está aí. Irmãos, eu quero terminar assim, de coração. Eu não quero pregar religiosidade, eu quero pregar aqui o evangelho que salva. Irmãos, você sabe do tamanho foi a salvação? Que tamanho é a salvação? Você sabe que tamanho é a salvação? Meu Deus, olha para o mundo. Nós que andamos para o evangelismo, que Deus lhe dê um coração desse para que tenha prazer em ir para o evangelismo, tenha prazer para pregar para outras pessoas. Irmãos, se Deus lhe deu um coração que despertou você a ver a sua miséria, a sua maldade, então vamos pregar. Vamos sair, vamos anunciar. Deus nos deu esse coração para enxergar primeiro a nossa maldade e depois a maldade do outro. Né? Ontem, como nós pregávamos, eu, o Manuel e irmã Isomar, irmã Leda, uma senhorazinha, meu Deus, que nem eu acabei dizendo no começo aqui, meu Deus, como eu queria que aquela mulher enxergasse a maldade dela, no coração dela, e ela se prostrasse diante de Cristo, porque se ela não enxergar, ela vai enxergar a justiça própria dela, ela vai querer estar diante de Deus, com a vida dela, e nós sabemos que a vida dela não salva ela, nós sabemos que a única vida que pode salvar a nossa alma é a vida de Cristo. É a única vida. Que Deus nos dê esse coração que ame o Senhor. Que Deus nos dê alegria para pregar o seu evangelho. Que nós venhamos ter consciência de tamanha salvação. Do que nós somos salvos. Porque o mundo aí fora não tem essa noção. Eles veem tudo que foram criados. Eles se desfrutam
das belezas de Deus. Porque Deus criou tanta coisa bela, tem tanto lugar bonito, né, irmãos? Tanto lugar, Deus criou tanta coisa bela, eles desfrutam. Mas eles não conseguem dizer assim, meu Deus, isso aqui foi tuas mãos que fez. Eles não conseguem dar glória a Deus. Então, que nós, que somos igreja do Senhor, um coração circuncidado, não um coração circuncidado como os judeus, mas um coração realmente circuncidado. Um novo coração que o Senhor nos dá para amar. Nós possamos proclamar as boas novas de salvação. Pai, eu quero te agradecer nesse momento de pregação da tua palavra. Me perdoe por coisas que sei que ainda faltou. Eu estudei muito esse texto foi muito bom, eu olhei muito para a minha vida nesse texto. Mas que o Senhor possa despertar, Senhor Deus, nesta noite aqui o coração de cada um dos meus irmãos, cada um dos irmãos, a não confiarem em si mesmo, a não depositar a esperança deles, Senhor, neles mesmos, mas que o Senhor possa circuncidar o coração dele, Pai, com o teu Espírito Santo, a amar o Senhor, meu Deus, e ter uma alegria que só o Senhor pode colocar dentro dos nossos corações, meu Deus. Ô, Senhor Deus, essa alegria, Senhor Deus, que somente a tua palavra, Senhor Deus, pode nos dar e pode nos transformar. O único poder que pode salvar o pecador é o teu evangelho, meu Deus. O único poder real e verdadeiro que pode transformar a vida não é uma justiça própria nossa, não é porque nós não a possuímos, mas é a tua palavra, é o teu poder, meu Deus. Age sobre mim, Senhor Deus, sobre a minha vida, age sobre a vida dos irmãos e nos transforma de um grau de glória para outro grau de glória, em nome de Jesus. Amém.